Ele se apaixonou pelos livros na escola, mas foi em casa, junto com a mãe e com os irmãos, durante as rodas de leitura, que a literatura começou a fazer parte da vida dele. Hoje é blogueiro, cronista e autor de 2 livros. O escritor é brasiliense e membro do Núcleo Jovem de Letras e Arte da Academia de Letras do Brasil, no Distrito Federal. Ele tem uma linguagem humorística e poética. Escreveu o livro Evolução Decrescente, publicado em 2010. Participou de antologias com os textos Desconcretizar e Discussão Insana sobre o Verbo, ambos selecionados em concursos literários. Seu segundo livro, No Vermelho, foi publicado em junho de 2013. O escritor é um dos idealizadores do projeto social Letra Solidária. Vamos começar falando desse seu projeto social. Como que surgiu essa ideia? A pessoa tem que fazer alguma ação solidária que incentive a literatura. Então, por exemplo, a de janeiro, que foi a primeira, o objetivo era dar um livro para uma pessoa desconhecida. Então a pessoa mandava um depoimento para um e-mail, né, que é o Ação Literária, @gmail.com, e mandando para esse e-mail a gente publicava no blog e incentivava outras pessoas também a continuar. Então foi crescendo de acordo com isso. Um projeto que começou e já tem aí mais de 100 pessoas. A que se deve esse sucesso? Principalmente porque é uma ação social, então todo mundo tem um interesse em ajudar, principalmente as pessoas que curtiram, né, tem esse interesse em ajudar. E como envolve literatura, que muita gente também gosta, não tem uma desculpa para não querer, né? Acaba ajudando. Você falou aí da importância dos pais incentivarem nos filhos esse gosto, né? Você veio, inclusive, de uma casa onde existia aí uma prática de literatura muito interessante, né? Você lia para os seus irmãos, junto com a sua mãe, como que era? Exatamente. Ela tinha um horário fixo, tinha que ser 1 hora por dia, e a gente chegava, tinha que pegar o livro e ler em voz alta, era bem na época, como era criança, né? Eu ficava muito tímido e tal. Mas era uma coisa que acabava incentivando a ter esse gosto pela literatura. Então, Monteiro Lobato ali nessa época, eu lembro que a gente leu a Bíblia, então tem um peso, né, na infância principalmente. E você acredita que esse tipo de atitude com sua mãe influenciou na sua carreira como escritor? Com certeza, foi uma semente, né? Foi exatamente por causa dessas ações que eu me interessei em continuar a leitura. A partir de que momento que você passou de leitor a escritor? Em 2010, que eu era blogueiro, né? Eu comecei a escrever em blog e muitas pessoas começaram a comentar, realmente tinha uma quantidade de pessoas muito grande perguntando, né, por que eu não escrevi um livro. E eu parei e pensei, realmente, por que eu não escrevo? E aí eu comecei a ler mais livros de crônica, né, que é o ângulo que eu peguei, para poder ter um direcionamento, né, para também não ficar aquela coisa avulsa, vou escrever um livro e pronto. E aí eu mandei para a editora e ele foi aceito por 2 editoras, foi uma coisa que me impulsionou muito. Agora de blog, né, aqui está o primeiro livro, Evolução Decrescente. Do blog para o livro, o caminho é complicado, é difícil ou para você foi um pouquinho até surpreendentemente rápido? Foi gradativo, né? Porque o blog, no início do blog, eu tinha acesso 10 mensalmente, que eram meus amigos que eu ficava enchendo o saco. Eu postei um texto, vai lá olhar. E aí, de repente, começou a crescer uma movimentação no blog e foi uma oficina para mim. Então, eu acho assim que ser blogueiro é um primeiro passo para ser um escritor, porque você acaba alimentando essa prática de escrever. Então eu escrevia muito e acabei experimentando, porque eu via o que o pessoal gostava, o que o pessoal não gostava, e acabou sendo uma oficina. E você é jornalista também, né? Exatamente. Você se formou em jornalismo. Você acredita que o estilo literário e o estilo jornalístico são diferentes? É difícil transitar entre as 2 profissões? Eu misturo muito as coisas. Então, na própria crônica, eu utilizo a imparcialidade, né, que seria uma coisa jornalística, que é não ficar para um lado nem para o outro. Eu jogo os argumentos e, de acordo com os personagens, a situação, então, às vezes, eu tomo posicionamento do personagem, não o meu em si. E acaba que a pessoa, ao ler, acaba entendendo a mensagem, mas é imparcial. Agora, o seu segundo livro, No Vermelho, são mais crônicas, né? Crônicas para rir e para contar. Para contar. Agora, você sempre deixa esse estilo meio humorístico, né? Tem essa pitada de humor. Mas um detalhe interessante é que, quando você escreveu esse livro,
A sua mãe estava fazendo aí o tratamento, né? Ela foi diagnosticada com câncer. Como que foi esse processo? Apesar de ser um choque, né, aquela coisa, eu não queria ficar, eu estou triste, aquela coisa toda. Então eu até peguei mais firme no livro, apesar também de não ter muito tempo para escrever, a crônica ajuda muito, porque são textos curtos, então você para ali 2 horas, escreve um texto, e aí depois você dá uma lida, mexe realmente, porque um livro ele tem uma estrutura diferente, né? Não é como um blog. Você pode ler um pouquinho pra gente? Com certeza. Estar no vermelho não é considerado doença, mas pode trazer complicações para o portador desse mal. A falta de dinheiro, por exemplo, pode causar perda de apetite. Você está no restaurante self-service, morto de fome, mas come apenas uma saladinha para economizar. Outro problema causado pelo clímax dessa anomalia socioeconômica é a indisposição. Um amigo pode te chamar para o show da sua banda favorita e não há motivação para sair. O primeiro livro que eu li, assim, que eu peguei da biblioteca e tal, foi o Comédias da Vida Privada, nesse ângulo, né, quando eu decidi escrever um livro. E aí ele acabou sendo uma espécie de mestre, uma pessoa que eu via como um direcionamento. Então, eu tenho que fazer nesse ângulo e tal, principalmente porque eu nunca tinha escrito um livro, né? Era uma coisa diferente. Então, eu peguei os textos do blog, realmente, mas eu tinha que ter um ângulo, uma coisa mais assim. Então, até a escolha dos temas, assim, eu pensei mais nesse sentido. A escolha dos temas, inclusive, são, assim, cotidiano, mas também varia aí para política, o que também. mais, assim, o que te atrai que vai acabar virando o tema aí de uma crônica? É tudo que acaba passando despercebido. Então, por exemplo, o primeiro livro, a ideia de evolução decrescente era aquela de subimos mais um degrau na escala da evolução e depois rolamos a escada. Então, eu queria trazer temas que passavam despercebido. Então, por exemplo, tem um texto que ele foi selecionado em antologia e tudo, por concurso literário, que ele trata de divórcio. Só que eu não vou falar, eu sou a favor de divórcio ou não. Eu trabalho com personagens, então é um casal que começa a discutir e ele, por que você está discutindo comigo? E aí, por incrível que pareça, eu contando aqui pode parecer bem estranho, mas quando você está lendo o texto, acaba ficando uma mensagem de, nossa, a gente briga por qualquer coisa, né? O casamento realmente, ele perdeu um pouco da força por causa do crescimento, a facilidade, né, para divorciar. Quer dizer, um dos temas que você trata no livro é realmente aí o divórcio, que acabou também fazendo parte do cotidiano de muita gente. E nesse caso, o problema era essa falta de comunicação, exatamente, era essa falta de... Era um pequeno detalhe que acabou, como ele não expôs, acabou crescendo e aí criou a situação de divórcio. Arisson, além dos livros de crônicas, você também já participou aí de várias antologias, né? Isso. Temos aqui 3 antologias, Histórias de Amor e Fé. Eu tenho um lado sério, tá, gente? Eu realmente... Presidiária, Contos. Isso, esse aí foi o que eu falei do texto, né, que trabalha com divórcio. Então, é bem engraçado. Certo. Esse aqui é o lado sério. É um pouco mais sério o texto. Realmente, quando a pessoa lê, dá para criar uma identidade de mim, né, porque eu trabalho com algumas formas de irônica, né, uma linguagem irônica. E aí dá para perceber, mas realmente é um texto mais sério. Ele fala de amor, então é bem diferente. Amor é assunto sério? É tenso. E aqui, essa antologia também, Jogando com as Palavras. Isso, esse foi do segundo livro, né, que é o No Vermelho. E ele trata mais dessa... tanto que o nome dele é Futebologia, né, o nome do texto. Ele trata dessa paixão, né, brasileira pelo futebol de uma forma também bem engraçada. Agora, além do seu romance, que já está chegando aí praticamente ao fim, tem outro projeto também aí para 2014, né? Isso, eu já tenho vários textos inéditos, né? Já estou juntando mesmo. E a ideia é mandar para uma editora mesmo, que eu já até escolhi. Então já tem, provavelmente no segundo semestre também já tem algum livro. Então, com certeza, você já não vai mais deixar de lado essa sua carreira como escritor, não, né? Nem penso nisso. É uma paixão, assim, que veio desde sempre e está dando certo. E dá certo em todos os ângulos, né? Porque eu também trabalho com teatro, trabalho com algumas coisas assim, e aí acaba que eu estico um pouco. Então, eu escrevo para uma coisa, escrevo para outra, trabalho com jornalismo, então eu escrevo também, e acaba que tudo contorna isso. Vai se encaixando, né? Isso.
E sua experiência aí como membro do Sindicato dos Escritores da Academia de Letras do Brasil, no DF? No caso, eu recebi um certificado, né, de participação no Núcleo Jovem de Letras e Artes, que é um projeto, né, da Academia de Letras, que o objetivo é exatamente esse, de incentivar a juventude a continuar escrevendo. E aí eu estava iniciando, então eu estava com 22 anos, e foi um incentivo muito grande, porque eu estava trocando informações com escritores, e isso, nossa, no currículo conta muito, porque você era o cara que não conhecia nada, e de repente escreveu um livro, não sabia o que fazer com isso, como divulgar, e aí foi uma ponte, né? Eu comecei a participar de vários eventos, então tinha saraus, muitos eventos do sindicato eu comecei a participar, conhecer outros escritores, né? Então você troca informações, é bem divertido. Tá certo. Alisson Tavares, muito obrigado pela sua presença e boa sorte aí dos seus projetos. Eu que agradeço pela participação, obrigado. E o Iluminuras não terminou. No próximo bloco eu vou conversar com a advogada Dominique de Paula Ribeiro. Não saia daí. O Iluminuras está de volta e eu converso agora com uma brasiliense que cresceu ao som de Renato Russo, participou de grupos de dança e assistiu a peças teatrais de Oswaldo Montenegro. Ela que vê na arte uma forma de interpretar o mundo e hoje é especialista em direito penal. Nosso bate-papo agora é com Dominique de Paula Ribeiro. Você é um exemplo assim de bons hábitos de leitura, né? Hábitos que já vieram aí de berço. Como que foi, assim, desde sempre sua mãe já trazia gibis, deixava disponível aí para vocês, como que era? Antes mesmo de aprender a ler e a escrever, eu e meus irmãos nós já tínhamos acesso aos gibis da Turma da Mônica e aquilo de uma certa forma já estimulava a leitura. E eu me recordo também na minha infância que meus pais todos os anos levavam eu e meus irmãos para a Feira do Livro em Brasília. E nós parecíamos assim que estávamos numa loja de brinquedos. Então, nós comprávamos vários livros, alguns não chegaram a ser lidos, mas a grande maioria nós assim tínhamos o hábito de ler. E em uma dessas visitas à Feira do Livro, teve um livro que me marcou muito, que marcou a minha infância, um livro que fala assim de fantasia e um pouco romântico até, no sentido meio infantil, e ele é O Menino do Dedo Verde. E então, a partir daí, eu noto que a leitura foi sendo realmente incorporada no meu dia a dia, até que no colégio, segundo grau, eu já tive acesso realmente aos grandes autores e desde então não tive mais, né, digamos assim, tempo livre, sempre um livrozinho na mão. Um dos grandes autores aí que você leu foi Aloysio Azevedo, o Cortiço, né? Para você é esse marco mesmo, nessa leitura mais romântica, mais idealista? O Cortiço foi uma obra que me marcou muito, porque ele traz uma linguagem real, sem muitas metáforas, e então você vê ali a realidade como ela nua e crua, então você tem um contato com a vivência de uma favela, do Cortiço, fala sobre desigualdades sociais, então o Cortiço, nessa obra do Luiz Azevedo, ele foi realmente um amadurecimento. Foi um momento em que teve essa ruptura dessa parte romântica para a parte realista e me marcou bastante essa obra. Foi a partir daí que você fez sua escolha pelo direito também? Acabou culminando nessa escolha, nessa opção? Na verdade, eu sempre gostei de arte, teatro, dança, música. Eu brinco que sou filha de Brasília, então não tem como não deixar de ouvir Renato Russo. Eu curti também bastante as peças do Oswaldo Montenegro, cheguei inclusive a participar de uma das montagens do irmão dele, do Deto Montenegro. Então, nessa época, eu confesso para você que pensei em seguir carreira artística, fazer artes cênicas, mas aí fui, de uma certa forma,
trabalhada e aconselhada pelos meus pais e me apaixonei pelo direito, né? Fiz o curso, comecei o curso muito nova, mas gostei demais. Assim, no primeiro semestre eu já tive uma grande admiração pelo curso e então o direito, ele foi sim uma decorrência dessa leitura, dessa paixão à arte e o direito para mim não deixa de ser assim uma literatura do conflito, uma literatura dos casos reais, de onde a gente tenta interpretar aquilo que está se passando com as pessoas para tentar dar outras soluções, outras formas, ter uma argumentação crítica. E então foi mais ou menos por aí a minha caminhada. Quer dizer, a leitura foi importante para te dar esse embasamento hoje como jurista, né? Sim, com certeza. Com certeza, a leitura ela trouxe essa vontade de conhecer um pouco mais sobre a realidade, sobre a vida, esse dever ser do direito. Então, certamente me influenciou. Você diria que essa vontade, essa veia artística, ela é expressa hoje por meio da literatura também? Ah, com certeza. O jurista, ele precisa, de uma certa forma, verificar várias formas de interpretar um caso e buscar argumentações para dar soluções e emocionar o seu interlocutor. E a literatura permite isso. Você, além de aumentar o seu vocabulário, além de você verificar outras formas de ver uma determinada situação, você pode se antecipar à argumentação de uma outra parte e dessa forma conseguir um certo êxito na sua demanda, no seu pleito. E então acredito que existe sim essa relação. Por exemplo, o livro O Cortiço, que nós acabamos de mencionar, o autor ele faz assim uma abordagem onde ele adentra o psiquê da personagem, ele chega a questionar e argumentar as atitudes dos personagens. Então, você mesmo sem vivenciar aquele local do cortiço, você consegue se interagir, imaginar como é a realidade de uma pessoa que vive naquela situação. E isso não tem como um jurista não se dedicar. Ok. Agora, além de grande leitora, você também tem exercitado a escrita aí desde sempre, né? Eu passei a escrever também contos e assim, com a experiência do dia a dia no Tribunal de Justiça e no Ministério Público, onde fui servidora, onde sou, na verdade, ainda servidora, fui verificando alguns personagens da vida real que davam verdadeiros contos. E aí me entusiasmei, resolvi escrever algumas coisas. E como você falou, a vida de concurseiro também foi assim bem marcante. É uma vida que hoje em dia aqui em Brasília todo mundo tem essa vontade de alcançar um cargo público. E também escrevi sobre isso. Mas o livro mesmo que eu publiquei diz respeito à violência contra a mulher, que é um tema assim, bem interessante e bem polêmico. Que inclusive está aqui, né? A violência contra a mulher. Aqui é resultado, inclusive, desse seu trabalho. À época eu era secretária de audiência de uma juíza, a doutora Carla Patrícia, num juizado de violência doméstica. E nós implementamos ali os primeiros institutos, logo quando a lei veio a ser editada, e nós percebemos uma certa resistência de todos em relação à lei. E aquilo me instigava, me chamava a atenção, e desde aquela época eu passei a escrever sobre esse tema. Os próprios promotores, os advogados, a forma como eles viam a violência de gênero. Então eu trago nesse livro alguns aspectos gerais sobre o processo de estigmatização da mulher. E nesse ponto eu menciono que a mulher, quando ela está no processo de estigmatização, ela chega realmente a acreditar que ela é inferior. Então, dentro deste processo de violência, na qual ela própria acredita que ela é inferior, não tem como você requerer dela uma atitude de querer prosseguir com o processo, de querer ver o seu companheiro, o seu marido processado. Então, isso justifica o porquê que muitas mulheres, embora procurem
a delegacia e o poder público, muitas vezes acabam desistindo de prosseguir com o processo. Mas isso, dentro desse contexto, né, do processo de violência, ele é abordado e explicado até dentro do livro. Agora, voltando à questão literária, né? Eu tenho a impressão que agora irei resgatar algumas outras leituras, como Machado de Assis, essa de Queiroz, que se perderam um pouco durante esse período em que estive me dedicando ao concurso público, às leituras filosóficas e políticas que são necessárias para a gente lograr êxito num cargo de uma carreira pública. Mas na área técnica, quem que você indicaria? Assim, que autor seria praticamente obrigatório? Eu acredito que o estudante de direito, ele precisa ler a obra A Luta pelo Direito, do Rudolf von Jhering. É uma obra que me marcou muito a época da minha faculdade, é uma leitura simples e ele traz assim uma visão da necessidade de se lutar pelo direito, um direito que foi conquistado por intermédio de muitas batalhas. Então, aquela frase que às vezes a gente ouve assim, você vai mexer com isso? Tem certeza? Não leve isso à frente não, isso não vai dar nada. E aquela falta de confiança na justiça, o estudante de direito, após ler esse livro, ele acaba tendo uma visão um pouco diferente. Ele resolve realmente lutar pelo direito. Então, acho que é uma obra muito importante para o estudante. E é claro, a partir daí, outras obras, né, necessitam realmente ser aprofundadas, mas essa é indispensável. Então, vamos aproveitar a oportunidade e conhecer um pouquinho mais de Rudolf von Jhering. Rudolf von Jhering nasceu em 1818 em uma família de juristas. Iniciou seus estudos no direito em 1836 na Alemanha. Sua principal obra foi um trabalho sobre direito romano. Em 1862, torna-se professor dessa matéria em Viena. Outra obra importante do autor foi o livro O Espírito do Direito Romano nas diversas fases de sua evolução, que teve decisiva influência no direito privado de todos os países da Europa. Posteriormente, Rudolf preparou sua obra definitiva, A Finalidade do Direito, que consolida o seu pensamento e o consagra como uma das maiores expressões da ciência jurídica do século XIX. Dominique, muito obrigada pela sua entrevista, sucesso, que venham mais contos, mais livros, tudo de bom aí para você na sua carreira. Ok, muito obrigada pelo convite e obrigada a todos aí da TV Justiça. E o Iluminuras fica por aqui, mas você pode rever os programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br. E na semana que vem temos um encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais!